Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. E hoje nós vamos falar de exame demissional. Que é isso, Patrícia? Quem paga? Como que funciona? Vou ser demitido, preciso saber, no caso de uma demissão por justa causa, tenho ou não tenho que fazer? Enfim, nós vamos falar sobre isso, tá bom? Mas antes, não se esqueça de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações. Lembrando que nós temos live aqui no canal, de segunda a sexta-feira, tá bom? Às 20 horas, horário de Brasília, podendo mudar de acordo com a agenda, às vezes alguma coisa não consiga fazer esse horário, tá? Então, ativa as notificações para você receber a mensagem assim que eu entrar ao vivo. Vamos para o nosso tema? Gente, primeiro ponto, o que é um exame demissional? É um exame obrigatório que é realizado quando o trabalhador é mandado embora, tá? Ele foi mandado embora, tem que fazer o exame demissional. É obrigatório, né? A gente já vai ver o caso da demissão por justa causa. Mas vamos lá. Você abrindo a CLT, tá? Eu já expliquei para vocês como que funciona. Vai lá no Google, digita CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. E aí você vai no artigo 168. Eu tô com ele aberto aqui, tá? E aí diz o seguinte: será obrigatório exame médico por conta do empregador, ou seja, quem tem que pagar é o empregador. E aí coloca, né? Tem outras coisas que fala aqui no artigo, coloca assim, 2 pontos. 2, número 2, item 2, na demissão. Por isso, exame demissional, tá? Isso daí tá no artigo, como eu li para vocês aqui, eu gosto de ler, 168 da CLT, e qualquer um tem acesso a esse artigo, tá? Ponto. Aí você fala, Patrícia, e se eu trabalhei na empresa, fui mandada embora e eu não fiz esse exame demissional? Ah, então é nula a demissão? Não, não é nula, gente. A lei fala de uma infração administrativa. A lei não fala de nulidade. A lei fala de infração administrativa, tá? Inclusive, tem julgamentos nesse sentido. Eu tô com um aberto aqui, que é do Tribunal Regional do Trabalho, da 4ª Região, dizendo que, abre aspas, o exame demissional tem por objetivo atestar que o obreiro, que é o trabalhador, estaria com a sua saúde perfeita, portanto, apto para ter o seu contrato rescindido. Ponto. Considerando que a reclamada, ou seja, a empresa, não realizou o exame demissional, não havendo provas de que teria sido por recusa do trabalhador, a empregadora atraiu para si o ônus de comprovar que o autor estava apto para ser dispensado, ônus do qual não se desincumbiu, razão pelo qual deve ser declarada nula de pleno direito. Gente, mas eu não falei que não podia ter a nulidade? E agora? Acabei de ler um negócio aqui diferente. Gente, bem-vindos, né? É assim que funciona. Tô falando para vocês aqui a realidade. É uma decisão, né, do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, entendendo que a ausência de exame demissional gera ali uma nulidade da dispensa, né? Então, pelo entendimento que a gente leu aqui, o trabalhador, né,
nós não falaríamos em nulidade, né, da dispensa, da demissão, de mandar embora, desde que a empresa comprovasse, por exemplo, que o trabalhador se recusou a fazer o exame. Como a empresa não comprovou e não tem o exame, então decidiu aqui que é nulo. Patrícia, pode acontecer isso? Pode, né? Mas a lei não está prevendo isso. A lei prevê, sim, a questão de uma infração administrativa, tá? Então, é importante destacar isso para vocês, tá bom? Mas, sim, pode haver a questão de ter uma decisão diferente. Então, é importante você ficar atento, mas não conta com isso. Não conta com isso. Outro detalhe, no caso de demissão por justa causa, né? É obrigatório? Gente, poder fazer o exame, né? A gente fala que é obrigatório, assim, que pode fazer, mas se existe uma justa causa, é que existe algo grave, ocorreu alguma coisa grave naquela relação, né, de trabalho, e por mais que faça, por exemplo, um exame que conste lá que a pessoa não está apta a ser mandada embora, isso vai mudar alguma coisa? Não, porque teve uma justa causa, né? Teve uma quebra de contrato por um fato grave ali. Então, mesmo que... Qual que é a diferença, né? Vai constar que é inapta, que não pode ser mandada embora, mas não vai ser mandada embora? Não vai mudar nada. Né? Ela vai ser mandada embora de qualquer jeito, porque teve uma gravidade, né? Então, nos casos de demissão por justa causa, tem um entendimento que não é obrigatório, né? Porque assim, olha, aconteceu um fato muito grave e para a empresa não interessa se você é apto, inapto, tchau. Entende? Então, nesses casos, fala-se na questão da desnecessidade de se fazer um exame demissional, né? E no exame demissional, como eu disse aqui até lendo, né, o julgado, a decisão para vocês, é um exame para verificar se o trabalhador, se o obreiro, ele tá ok para ser mandado embora. Se ele tá ok de saúde, se ele pode amanhã conseguir um outro emprego, né, trabalhar na mesma atividade, numa outra empresa, numa outra função, enfim, né? Então, muitas vezes, pede para subir ali, para medir a altura, o peso da pessoa, faz um exame, né, para ver a questão do ruído, de audiometria. Tem casos que pede o exame de sangue, vai depender muito, tá? Outra coisa, Patrícia, o prazo para fazer o exame. Gente, a mesma coisa do aviso prévio, vamos pensar em 10 dias corridos, tá? No vídeo anterior a gente falou sobre a questão do aviso prévio, então dá uma olhadinha lá no vídeo, assiste, tá bom? Eu falo inclusive o artigo, tudo, como localizar esse artigo. Então, lembrando, vamos considerar o prazo de 10 dias. Só que, vírgula, né? Dependendo da atividade, do grau de risco da atividade, este prazo pode ser alterado. Então, veja bem, se amanhã a empresa te mandar embora, não vai falar assim, olha, eu escutei lá a Patrícia falando que é 10 dias para fazer o exame. Cuidado, né? A gente está considerando os 10 dias, mas dependendo da atividade, do grau de risco, tem que ser isso analisado. Pode ser que não seja apenas 10 dias, né? Que haja ali uma alteração nesse prazo, beleza? Então, eu tô destacando isso aqui para vocês, né? Porque às vezes alguém escuta e fala, não, é isso, é certeza. Vocês viram o que eu falei para vocês? Olha, o fato de não ter um exame demissional não gera uma nulidade da demissão. É uma infração administrativa. De repente, eu pego uma decisão aqui do Tribunal Regional do Trabalho. Então, tô conseguindo compartilhar aqui com vocês, mas eu vou ver aqui, já vou começar a compartilhar, que eu acho que fica interessante, né? Vocês verem o mesmo documento que eu tô vendo, para vocês terem uma noção. Entende? Mas gente, eu vou... Senão eu vou ficar aqui procurando e não vou encontrar. Tô olhando aqui no
no programinha, mas uma dá certo, tá? Mas vou me organizar aí para estar apresentando, inclusive aqui a letra da lei, enfim, né? Que eu acho legal, eu gosto de ver, eu acho que as pessoas também, eventualmente, podem gostar, tá? Então é isso, gente, beleza? Se tiver dúvida, se ficou dúvida, coloca aqui, Patrícia, não entendi nada do que você falou. Eu te explico de uma outra forma. Se for, a gente faz uma live sobre isso, que as lives são mais demoradas, de 50 minutos a 60 minutos, até um pouco mais, né? Tem live que até pouco mais de 1 hora. Então, coloca aqui nos comentários. A gente falou, retomando, o que é um exame demissional, prazo de exame demissional, se gera ou não a nulidade, né, da demissão, se ele não for feito. Nos casos de demissão por justa causa, se há necessidade ou não. Lembrando que demissão sem justa causa, pedir demissão, manda ver, tá? No obrigatório. Só essa questão aí, essa observação com relação à demissão por justa causa, tá bom? E lembrando, para finalizar o vídeo, que pode haver uma decisão ou outra, um entendimento do juiz diferenciado, né? E por que isso? Porque o juiz, os juízes decidem com base no ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico não é apenas lei, né? Inclusive decisões de outros juízes, jurisprudência também faz parte ali do ordenamento jurídico. Beleza, gente? Então é isso. Muito obrigada pelo carinho de sempre de vocês, né? E até o próximo vídeo. Super beijo. Tchau, tchau, gente!